Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam com saúde. Meu nome é Suelen e juntamente com o meu colega Luiz Otávio, nossos orientadores, o professor Júnior e o professor Marcelo Proença, viemos aqui apresentar para vocês esse estudo que foi organizado por nós, membros do grupo GPEM e do grupo Cienciar, que tem como título Representações Sociais do Ser Professor de Ciências, sob a ótica de estudantes de pós-graduação em Educação para a Ciência e Matemática. Esse estudo parte da ideia de que todos fomos alunos. E nessa experiência, ao longo dos nossos anos escolares, nós criamos crenças do que é ser um professor. Ou seja, muito do que o professor vive como aluno lá na época da escola, da escolarização, está presente em suas representações. E essas representações podem ou não exercer influência em sua prática docente. Garcia, em 1999, ele já trazia para nós que o processo de aprendizado do professor passa por algumas fases. Dentre essas fases, a primeira que ele nos traz é a fase de pré-treino, que acontece justamente na escolarização. Depois ele ainda nos traz a fase de formação inicial, que acontece na graduação, a fase de iniciação, que acontece nos primeiros anos depois de formados, a fase de formação permanente, que acontece quando o professor busca aperfeiçoamento constante. E esse aperfeiçoamento ele pode acontecer tanto a nível de lato sensu, nas especializações, quanto a nível de stricto sensu nas pós-graduações. Partindo disso, como há um aumento significativo no número de pós-graduações em nosso país, e pensando que muitos desses grupos, desses programas, são constituídos exclusivamente por professores, então nós partimos dessa pergunta norteadora. O que é ser um professor de ciências para alunos de um curso de pós-graduação de nível de doutorado? E a partir dessa pergunta norteadora, partimos então para o nosso objetivo de estudo, que é identificar as representações sociais do grupo de estudantes de doutorado sobre o que é ser professor de ciências. Para embasar o nosso estudo, nós recorremos à teoria das representações sociais proposta por Sérgio Moscovici em 1961. Trata-se de uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada com um objetivo prático e que contribui para a construção da realidade comum a um conjunto social. Optamos, então, pela abordagem estruturalista, proposta por Abric no ano de 2000, cujo estudo aqui vai se pautar na compreensão do núcleo central das representações sociais. Para análise dos dados, nós partimos de uma pesquisa qualitativa em que foram voluntários 13 alunos de um curso de doutorado. A coleta de dados foi realizada pela evocação livre de palavras, em que os estudantes evocaram as 5 primeiras palavras que lhes vieram à mente sobre o termo ser professor de ciências. Posteriormente, nós pedimos que eles fizessem a hierarquia dessas palavras, sendo a de número 1 a de maior relevância e a de número 5 a de menor relevância. E para análise desse... e além disso, solicitamos a eles ainda que escrevessem um pequeno trecho explicando a escolha de cada uma dessas palavras. Depois, nós organizamos esses dados e situamos ele no quadro de 4 casas ou diagrama de Vergès para a definição do núcleo central das representações sociais. Da análise das evocações do grupo social pesquisado, então, em relação ao termo indutor ser professor de ciências, registramos 65 palavras que foram reunidas em grupos semânticos, cujas palavras com frequência igual a 1 foram descartadas, restando para análise 38 palavras. Dessa reunião, obteve-se 13 grupos semânticos, cuja média das ordens médias de evocação foi de 3,08 e a média de frequência 2,92. A partir desses valores, nós elaboramos esse quadro, que é o quadro de 4 casas ou diagrama de Vergès. Nele, vocês podem observar ali no primeiro quadrante os grupos conhecimento, ensinar, amor, formação e pesquisador, que constitui-se como elemento central desse grupo social, ou seja, caracterizando como as possíveis representações sociais do grupo. Então, no caso ali do grupo conhecimento,
que teve a maior frequência apresentada, dentre os outros, caracteriza o ser professor de ciências como aquele que busca constantemente saber e atualização. Todavia, a partir das redações dos pós-graduandos sobre o tema, foi possível inferir que o conhecimento da matéria a ser ensinada é considerado por eles como suficiente para exercer a profissão docente de ensino de ciências. No outro grupo, o grupo ensinar, o ser professor de ciências significa proporcionar ao estudante um ensino integral, que prepare para a vida em sociedade. Porém, a partir das redações, nós podemos identificar a ausência ali de elementos que carreguem consigo uma perspectiva de alfabetização científica, que prepare o estudante para relacionar os conteúdos aprendidos no ambiente escolar com o seu meio social. Outros grupos que aparecem ali, amor, formação profissional e pesquisador, carregam traços mais individuais dos professores. Então, no sentido do amor, ele coloca que é um sentimento positivo e emocional em relação à prática, porém esse sentimento ele age também como um motivador para a permanência na docência. Um outro grupo ali, formação profissional, ele coloca a importância do professor se atualizar constantemente no processo de formação para a carreira de professor de ciências, seja ela continuada ou formação inicial. No caso do aporte como professor pesquisador, também traz elementos como a pesquisa e investigação como importantes para a formação do professor de ciências. Apesar de eu trazer apenas uma pincelada aqui do que cada grupo nos apresentou, nós podemos entender que esses grupos presentes no núcleo central indicam as possíveis representações sociais dos estudantes pesquisados. Todavia, apesar das evocações reforçarem, sim, elementos importantes para a atuação docente, numa perspectiva mais construtivista e contemporânea, ainda carregam traços que indicam que as representações construídas ao longo da vida escolar, profissional e social desses estudantes predominam traços da pedagogia tradicional, atribuindo ao ser professor de ciências o papel central no processo de ensino, cujo saber e fazer docente, a motivação profissional e a pesquisa aparecem mais presentes do que a aprendizagem dos estudantes. Assim, a partir do núcleo central, os resultados indicaram que as representações sociais desses estudantes de pós-graduação tangenciam que o ser professor é complexo, no sentido de ter que preparar os alunos para a vida, sendo o conhecimento da matéria e a pesquisa suficientes para o seu desenvolvimento, ao mesmo tempo que são motivados constantemente pelo amor à profissão. Todavia, esses resultados constituem-se como as possíveis representações sociais desse grupo, podendo configurar-se, então, obstáculos para uma prática profissional inovadora e emancipatória. Essas representações elas indicam que, apesar dos estudantes apresentarem traços contemporâneos em relação à profissão docente, como a atuação do professor como pesquisador, a preparação do estudante para a atuação em sociedade, suas representações sociais nos levam a considerar que o grupo pesquisado apresenta características formativas da pedagogia bancária e tradicional, cuja visão profissional norteia-se ainda pela preocupação com a própria prática, formação e motivação, ou seja, centrada no professor e não no estudante. Nós compreendemos que o pequeno número de participantes promoveu poucos dados, que é perceptível ali no quadro pela baixa frequência, né? Por outro lado, nós acreditamos que esses resultados podem contribuir no desenvolvimento de informações que possam desconstruir essa ideia de pedagogia bancária, cujos conhecimentos sejam depositados e não construídos, e que promova uma abordagem que possa transpor os conhecimentos científicos produzidos no espaço escolar em transformações na sociedade. Aqui estão as nossas referências, o nosso contato. Obrigada!